Então, bora lá? Bora. Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Tiago Santos Almeida. Ele é historiador e ele estudou um autor no doutorado, que é o Jorge Canguilhem, que é o autor também que eu trabalho com esse autor. Então a gente vai bater um papo aqui sobre isso e outros assuntos também, relacionados à pesquisa dele e outras coisas que venham a nossa conversa. Então, eu vou pedir para ele fazer uma apresentaçãozinha da formação dele, assim, onde é que ele estudou e tudo, para quem não o conhece. Boa noite, Thiago, tudo bom? Boa noite, Caio. Tudo bem? Obrigado pelo convite e parabéns aí pela iniciativa do canal. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, como você falou aí, né, eu sou historiador e atualmente eu estou aqui no programa de pós-graduação em História da UFG. Eu tenho um vínculo como bolsista de pós-doc, né, no PNPD, e também como professor colaborador, né, o que envolve atividade de ensino e também de orientação. Antes disso, eu fiz meu doutorado na USP, no programa de História Social de lá, com um estágio sanduíche na Universidade de Paris 1, sob a supervisão do Jean-François Braunstein, com quem você também teve a oportunidade de trabalhar, né, durante o período. E, bom, isso, imagino que aconteceu com você também, foi uma experiência assim, muito importante, né, para o desenvolvimento da minha pesquisa, porque eu pude ir para a França e trabalhar diretamente no arquivo do Georges Canguilhem. Então, encontramos muito material inédito, as transcrições dos cursos dele, né. Canguilhem é um autor que escrevia todas as aulas, então tem uma quantidade absurda de papel lá para a gente investigar. E infelizmente ainda tem uma limitação, né? Esse material não pode ficar online. O Canguilhem, antes de morrer, deixou em testamento que só podia ser publicado o que ele publicou em vida, então isso dificulta um pouco o acesso dos pesquisadores que têm que se deslocar até lá, mas tem ajudado aí nessa retomada do interesse pela obra do Canguilhem, né? Com certeza. Os arquivos ajudaram muito. E também a publicação das obras completas, né? Exato. Que ainda está em curso. E, e você, esse seu interesse pela história da ciência, porque assim, não é tão comum na história esse trabalho, né, que você faz de relacionar a pesquisa histórica com a história da ciência. Como que foi essa escolha? Na verdade, é um interesse que vem desde cedo, desde a graduação, na verdade. A minha monografia de final de curso, na graduação em História, lá na Universidade Federal de Sergipe, mais tempo do que eu gostaria de divulgar aqui, na verdade foi sobre a obra epistemológica do Gaston Bachelard, né? Mas eu cheguei na História das Ciências inicialmente por conta de um interesse pela teoria da história, que era a área que mais me interessava durante os meus anos de graduação. E aí eu tinha um interesse muito grande pela obra do Foucault. E do Foucault eu fui chegando, eu cheguei nesses outros filósofos, né, que na verdade fazem parte aí de uma filiação, de um estilo, né, como a gente fala hoje, desse estilo da epistemologia histórica. Então, a partir do interesse pelo Foucault, eu cheguei no Canguilhem, depois no Bachelard, e aí eu percebi que a história das ciências, ela colocava questões interessantes para a gente pensar a teoria da história, né? Como, por exemplo, a questão da multiplicidade temporal, né? Essa relação entre continuidade e descontinuidade nas narrativas históricas, né? Que é um problema que nasce na história das ciências e depois se torna um problema mais comum à historiografia em geral. Então, a partir daí desse estudo sobre o Bachelard, inicialmente, na Federal de Sergipe, eu elaborei um projeto de mestrado que eu desenvolvi também lá na USP, na História Social, sobre a epistemologia histórica, tentando apresentar um pouco o que seriam os traços característicos dessa filiação, né? Pelo menos em sua tradição francesa, inicialmente, nesse trabalho do mestrado, e aí que depois eu dei continuidade aprofundando especificamente na obra do Canguilhem, por entender que o Canguilhem, assim, claro, ele é um filósofo, ele nunca se definiu de outra maneira,
apesar de ter uma formação também, parte dela é uma formação médica, mas Canguilhem é um filósofo, mas que dentro da sua obra filosófica ele ele encontrou um espaço, uma tarefa importante para a história das ciências, e fazendo história das ciências enquanto filósofo, Canguilhem ajudou a transformar o que era a história das ciências no período, né, e aí acabou aproximando a história das ciências daquilo que os historiadores faziam, né? Então, o Canguilhem, mesmo sendo filósofo, ele ajudou a transformar a história das ciências numa disciplina de historiadores, eu acredito, né, a partir de uma distinção importante que ele faz, né, sobre o objeto da história das ciências, né? Quer dizer, o objeto da história das ciências não é o mesmo objeto da ciência da qual se faz a história, né? O objeto da história das ciências é um objeto cultural, ele dialoga com a não ciência, dialoga com a religião, com a filosofia, enfim, né? Então, no estudo, na minha tese, né, eu tentei mostrar que Canguilhem contribuiu para esse processo, então, de historicização das ciências, né? Ou seja, ele contribuiu para que as ciências se tornassem um objeto da história. Se você pudesse falar alguma coisa assim, para quem não está familiarizado com esse termo, epistemologia histórica, como que você apresentaria isso? A epistemologia histórica, ela durante muito tempo ela foi interpretada como uma espécie de filosofia nacional francesa, né? Ela era apresentada a partir dos nomes do Gaston Bachelard, do Georges Canguilhem e, em alguma medida, o Michel Foucault. Mas aí, nas 2 décadas para cá, houve uma espécie de historicização, uma tentativa de historicizar mesmo a epistemologia histórica, né? De entendê-la não mais como uma escola ou como uma tradição, como é apresentado, mas como resultado de um processo de historicização da epistemologia, né, que se desenvolveu no começo do século passado, em diferentes tradições filosóficas, né? Então a gente tem, claro, uma versão francesa, que é essa, né, que começa, o Bachelard é um dos grandes nomes, mas a gente vê um processo muito semelhante acontecendo, por exemplo, na Polônia, né, com a obra do Ludwig Fleck, que você também conhece muito bem. Então, quer dizer, a epistemologia histórica ela deixou de ser essa filosofia, essa escola francesa, né, de reflexão filosófica sobre as ciências, para se tornar um estilo de pensamento, né, um estilo de abordagem histórica e filosófica das ciências, e aí compartilhada por pensadores de diferentes nacionalidades, né? Hoje a epistemologia histórica ela tem uma certa vitalidade, eu acho que até muito maior fora da França, né? E aí os trabalhos desenvolvidos no Instituto Max Planck para a História das Ciências em Berlim foram muito importantes, né? A Lorraine Daston, Hans-Jürgen Heimberger, que apresentaram uma recuperação, né, de certos elementos da epistemologia histórica francesa, mas aí adicionando contribuições vindas do debate com os social studies, e, enfim, com outras tradições de pensamento, né. Você falou da Lorraine Dawson, você dirige uma coleção, né, de epistemologia histórica. Se você quiser falar um pouco também desses trabalhos, o que vocês têm publicado? Sim, é uma coleção justamente intitulada Epistemologia Histórica, que ela é publicada pela editora Liber Ars, lá de São Paulo, e a gente está preparando já alguns livros para sair esse ano, a gente espera conseguir lançá-los em setembro, durante o Simpósio Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, né, da SBHC, a Sociedade Brasileira de História das Ciências. O simpósio vai acontecer em setembro, se a situação permitir, claro. Então é uma coleção dedicada à epistemologia histórica. O primeiro volume é uma coletânea de textos inéditos da Lorraine Daston. Ela não tinha sido traduzida ainda no português, para o português. Então a gente achou que seria interessante apresentar o pensamento dela em formação. Então nós escolhemos 7 artigos publicados ao longo de 20 anos, que mostram o desenvolvimento dessa abordagem que a Daston chama de epistemologia histórica também, desenvolvida lá em Berlim. E aí passa por um problema que é central, né, na sua obra, que é o da história da objetividade. E, enfim, aí chega já no problema da história das ciências humanas, né, que é uma questão mais recente que tem aparecido, né, porque assim como aconteceu na história das ciências, em outras tradições, na epistemologia histórica também,
as ciências físicas e biológicas, as ciências naturais e biológicas, acabaram ganhando o privilégio, né, dos historiadores e epistemólogos em relação às ciências humanas. Mas aí, no último texto dessa coletânea, Daston já tenta fazer uma epistemologia histórica voltada para essas humanidades, e isso tem nos ajudado bastante aqui, né, no debate com a historiografia, com a teoria da história. Então, esse livro, eu acho que tem tido uma boa aceitação, está circulando bastante. O segundo livro foi o resultado é uma versão modificada da minha tese, chama Canguilhem, a Gênese do Possível, que é um estudo, então, sobre, como eu falei, sobre essa ideia de que o Canguilhem ajudou a historicizar as ciências. E para esse ano a gente vai publicar mais uma coletânea também do Jean-François Braunstein, que é, enfim, um dos grandes especialistas na epistemologia histórica, né, na obra do Canguilhem, na obra do Foucault, e também não foi traduzido ainda para o português, quer dizer, tem algumas coisas traduzidas, mas nada muito expressivo do que é o seu pensamento, então a gente espera suprir essa lacuna aí com esse livro. E também vai sair um livro do François Delaporte, uma tradução do livro Anatomia das Paixões, que é um livro muito interessante, recebeu o prêmio de melhor livro do ano da Sociedade Francesa de História da Medicina. É um livro muito bonito, e a gente está bem animado com a tradução dele. Que legal. Tomara que saia rapidamente isso. E tomara que aconteça o evento também, né? Enfim, se for permitido, mas também até queria te ouvir agora você falar um pouco sobre essa questão. O Canguilhem foi também médico, embora não tenha exercido muito, mas ele tem uma reflexão profunda sobre essa relação biológica, da condição biológica. Como é que você está vendo essa condição nossa? Como é que isso tem afetado o pensamento? Todas essas coisas que a gente está vivendo, também nas suas conotações políticas, né, que também era um tema que sempre teve no horizonte do Canguilhem. Uhum. Eu tenho pensado muito nessa questão por conta da recepção mesmo do Canguilhem aqui no Brasil. Né? Acho que a gente já teve a oportunidade de conversar rapidamente sobre isso. O Canguilhem tem uma recepção aqui no Brasil que não é apenas entre os filósofos, entre os historiadores, mas o Canguilhem também foi bastante lido pelos médicos, né, pelos profissionais da saúde, da área da saúde pública, e entre alguns médicos que ajudaram a constituir o campo que hoje é conhecido como saúde coletiva, né, notadamente autores como Sérgio Arouca, a Cecília Donângelo, o Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, enfim, autores que ajudaram a pensar esse campo da saúde coletiva e ajudaram a construir o Sistema Único de Saúde. Né? E ajudaram a construir o Sistema Único de Saúde a partir, retomando uma ideia do Canguilhem, de que a medicina ela havia se desapegado bastante do seu caráter de técnica e estava se concentrando muito no seu aspecto científico. Né? Então ela estava encarando o doente como se fosse um objeto puramente biológico, né? E essa tradição de médicos e autores da área da saúde que começa a ler o Canguilhem aqui nos anos 60, vê na obra de Canguilhem a possibilidade de ter uma defesa dessa retomada da medicina enquanto técnica, né, que lida com problemas humanos concretos, com realidades sociais concretas. Né? Então foi um pensamento que, apoiado no Canguilhem, tentou, de uma certa maneira, suprir certas carências em saúde da população brasileira a partir de uma transformação, né, no pensamento médico. E, de fato, a situação que a gente vê aqui no Brasil é o resultado de uma tentativa de destruição, né, nos últimos anos do que alguns desses pesquisadores ajudaram a construir, né, ou almejaram construir, né, o Sistema Único de Saúde, por exemplo, né, que está sob ataque aí, bom, nos últimos 2 anos perdeu 20 bilhões de dólares, né, ou de reais, e só no ano passado foram 9 bilhões cortados, né. Uhum. Bom, com essa pandemia essas coisas vão ser retomadas, eu acho, pelo menos essa discussão, né, o governo já está chegando no seu esgotamento, e essa questão da saúde talvez seja, pelo menos eu penso, que seja um dos motes aí para se repensar todas essas questões. O Canguilhem também teve uma atuação política e até militar, né, quando ocorreu a ocupação nazista da França. O que você acha que a gente teria a aprender com essa relação dele, como além de um intelectual professor,
escritor, escrevendo a tese também dessa militância, até clandestina no caso dele. É muito interessante isso, porque de fato o Canguilhem ele tem retornado ao debate filosófico, né, às discussões na universidade, no momento em que ele parece ser bastante relevante, né, justamente por conta inclusive, eu quero dizer, por conta dessas questões políticas. O Canguilhem ele foi um militante, né, durante muito tempo, né, na juventude ele era um militante pacifista, mas depois acabou abandonando essa posição. Ele foi um dos primeiros signatários do chamado Comitê de Vigilância dos Intelectuais Antifascistas, que se organizou na França. E depois, durante a ocupação, no momento da ocupação nazista, ele abandonou de vez, né, o partido tinha abandonado o pacifismo e se juntou à resistência, né, se tornando médico-tenente da resistência francesa e desenvolvendo algumas missões bastante perigosas, segundo relatos. E o Canguilhem, inclusive, ganhou medalhas, né, por conta da sua atuação durante a resistência francesa à ocupação nazista. E, bom, sem dúvida é reconfortante, né, estudar um autor que estava do lado certo da história, né, que sempre se colocou como um militante, um intelectual antifascista, mas que também não era condescendente com a abordagem stalinista da questão, por exemplo, né, o Canguilhem, embora ele tenha tido uma aceitação muito grande entre os autores marxistas, sobretudo os discípulos do Althusser, o Canguilhem ele mesmo rejeitava, né, muitas propostas stalinistas, e uma das críticas que ele fez durante a sua participação no Comitê de Vigilância dos Intelectuais Antifascistas era justamente o dogmatismo, né, desse discurso que, por exemplo, defendia o fim da pequena propriedade rural no interior da França, que era uma conquista da Revolução Francesa, mas defendia a coletivização, né, da produção. E o Canguilhem achava que esse dogmatismo stalinista, quando ia para o homem do campo na França, acabava, na verdade, aproximando esse homem do campo do discurso nazista de raça e sangue, né? Então, o Canguilhem é essa figura controversa, assim, né, mas que politicamente eu me sinto confortável e feliz de ter estudado. Uhum. E tem também a perda trágica, né, de um de seus grandes colegas, amigos, companheiros, que foi o Jean Cavallès, né? Ele se reportou muito a isso como grande exemplo, modelo, né? E até até contrapunha esse exemplo ao de autores como Sartre, por exemplo, né, que tinha uma filosofia existencialista, mas, no entanto, uma atuação mais tímida, né, nos combates efetivos. Agora, sobre eu queria saber uma coisa. Você fala uma coisa no seu livro, né, na sua tese. Você chama atenção para uma questão que é de uma ideologia médica, né? Você faz uma diferenciação lá sobre a ideologia médica em relação com a ideologia científica, que é um conceito que o Canguilhem trabalhou já no fim da obra dele. Como é que você fala um pouco mais sobre essa diferença da ideologia científica para a ideologia médica? Bom, essa questão da ideologia na obra do Canguilhem, ela foi pouco tratada pelos comentadores do Canguilhem, que durante muito tempo os principais comentadores do Canguilhem, a gente ainda vive um pouco isso, na verdade foram ex-alunos do Canguilhem, né? E para eles, eu sentia que nesses textos onde a questão da ideologia científica aparecia, era como se fosse até uma coisa um pouco constrangedora, assim, da obra do Canguilhem, né? Parecia que era uma concessão que o Canguilhem fez nos anos 60, justamente esse grupo de estudantes que eram alunos do Althusser e que também viravam alunos do Canguilhem, como se fosse uma espécie de concessão do Canguilhem a esse debate, mas como algo bastante datado e até menor na sua obra. No meu trabalho, eu tentei, na verdade, entender qual era a função, né, que esse conceito de ideologia científica cumpria no interior do pensamento do Canguilhem, na teoria canguilhemiana da história das ciências, né? E aí, estudando esse conceito de ideologia científica,
que o Canguilhem dá uma genealogia, né? É um conceito que ele formulou a partir dos debates entre Foucault e Althusser. Então, ele formulou esse conceito de ideologia científica como sendo é um momento em que um saber ele toma de empréstimo certo critério de racionalidade de uma ciência já bem estabelecida, para também tentar se estabelecer enquanto ciência. E aí um exemplo bem claro disso a gente vê na antropologia evolutiva, né? Que no começo do século passado, vendo já o modelo evolutivo configurando a biologia constituindo a biologia enquanto uma ciência segura, pretendeu também se constituir enquanto ciência, né, a antropologia adotando o modelo evolutivo. Então, no primeiro curso do Canguilhem sobre ideologia científica, o evolucionismo aparece como um exemplo de destaque. Né? Mas aí, quando eu fui estudar um pouco esse conceito de ideologia médica, que de fato na obra publicada do Canguilhem recebeu menos atenção, e por isso ela é tratado como uma espécie de ideologia científica aplicada ao campo médico, eu percebi que o Canguilhem ele tinha cursos inteiros dedicados a esse tema da ideologia médica, e que esse conceito, na verdade, ele tinha uma genealogia diferente. Enquanto a ideologia científica é um conceito que tem uma história bastante franco-francesa, né? Bachelard, Canguilhem, Bachelard, Foucault, Althusser, a ideologia médica, o Canguilhem apresentava como sendo o resultado da leitura dele da obra de uma outra tradição de historiadores da medicina, chamada uma tradição germano-estadunidense, representada aí pela obra sobretudo pelo Henri Sigerist, e que então seria algo conceitualmente diferente da ideologia científica. Né? Então, a ideologia médica, para o Canguilhem, ela se dá no momento em que, por conta de uma esperança ou uma expectativa terapêutica, né, se constitui um discurso científico para apoiar essa esperança. Né? Então, na verdade, ela não é uma tentativa, não é uma tentativa simples de mimetizar um critério de racionalidade tomado de empréstimo de uma disciplina. Né? É uma constituição de um programa científico para legitimar uma prática terapêutica inicialmente adotada. Né? Então, ela tem a ver com um dos temas do grande livro do Canguilhem, que é o normal e o patológico. Né? O Canguilhem ele diz que os dois temas desse livro, o normal e o patológico, são justamente a relação entre o normal e o patológico e a relação entre as ciências e as técnicas. Então, essa distinção entre ideologia científica e ideologia médica, ela é representativa dessa intervenção do Canguilhem nesse debate sobre as ciências e as técnicas, né, que no momento em que ele escrevia era bastante dominado por interpretação típica desse momento na França, né, do debate sobre filosofia das ciências, que é a interpretação da técnica como sendo a aplicação da ciência. Né? Então, o Canguilhem ele vai inverter essa discussão, essa relação, mostrando que, no caso da medicina, o vértice muda. Né? Na verdade, ela parte da técnica, ou seja, dos problemas que o médico se depara no contato com o paciente, no hospital, no leito, ao lado, na cabeceira da cama do paciente, e leva para o campo científico. Né? Então, aí, na verdade, os problemas da fisiologia, da patologia, na verdade, são problemas que nascem na técnica. Então, essa inversão ela é fundamental para a gente entender essa distinção entre uma ideologia científica e uma ideologia médica para o Canguilhem. Uhum. E quanto a essa questão também da relação entre ciência e técnica, um dos grandes, talvez o mais ilustre dos alunos do Canguilhem, que foi o Foucault, acabou também provocando um certo deslocamento. Queria saber o que você acha disso, da obra do Canguilhem e da sua recepção também. Então, muitas pessoas acabam ou confundindo essa questão, ou então, às vezes, até esquecendo, né, o que o Canguilhem dizia. O que você acha disso? O Foucault, ele, de certa forma, com o nascimento da clínica, por exemplo, né, e aí fazendo uma historicização, ou uma problematização da questão clínica, você acha que deslocou alguma coisa do que tinha no normal e patológico? O Canguilhem depois tenta responder isso, e com debate talvez até aberto, não sei, pelo menos para mim parece. Essa relação Foucault-Canguilhem ela é muito interessante, né, porque ela já foi contada de várias formas, pelos dois, inclusive, já foi contada de formas diferentes, né. Então, geralmente, se apresentava a questão assim, Canguilhem foi o mestre do Foucault, né,
Então, essa é uma dificuldade, é um dos problemas de estudar o Canguilhem, né? O Canguilhem, ele, durante muito tempo, não foi estudado por si só, né? Ele era o discípulo do Bachelard ou mestre do Foucault, né? Então, é mais recente esse interesse pela obra do Canguilhem especificamente. E essa relação do Canguilhem com Foucault, que geralmente, como eu falei, é dita de mestre, né? Ela é apontada como tendo sido iniciada na tese do Foucault sobre a história da loucura, né, que disse que foi orientada pelo Canguilhem, mas que na verdade não foi, né, o Foucault já tinha a tese pronta, o Canguilhem encaminhou para a defesa a tese, assim depois encaminhou, recomendou para publicação, mas não é de fato um trabalho de orientação, né. Mas o Foucault, em diversos momentos da sua obra publicada, dos seus títulos e escritos, se refere ao Canguilhem como seu mestre, né? E isso criou então essa imagem, né? Mas de fato, em relação ao problema das normas, por exemplo, a gente vê uma tentativa no curso do Foucault Os Anormais, né? No curso do Collège de France, intitulado Os Anormais, que se eu não me engano é de 75, 76, eu estava por aqui, mas enfim, o Foucault diz muito claramente que o que ele tenta fazer naquele curso é uma demonstração histórica do conceito de normalização apresentado por Canguilhem na segunda parte do livro sobre o normal e o patológico, né? O Canguilhem vai dizer que no período da Revolução, após o período da Revolução Industrial, vai dar início a um processo de normalização, né? Que vai constituir, na verdade, vai passar pela determinação de um conjunto de normas biológicas aferidas por uma medição estatística do que seria um normal biológico, né? E aí esse normal biológico é um normal apto para o trabalho, né? O Foucault depois vai desenvolver isso, mostrando como, na verdade, é um interesse voltado para o desenvolvimento das forças produtivas, da força de trabalho, né? E como aí você desenvolver um conjunto de técnicas voltadas para a majoração da força produtiva, ou seja, a majoração da força de trabalho, majoração da vida, né? Então, as políticas de combate às epidemias, as primeiras estratégias de saúde pública, tudo isso vai aparecer como sendo parte dessa estratégia de prevenção da doença, né, como parte de um cálculo que teria nascido ali nesse momento do capitalismo, do custo da doença versus o custo da prevenção, né? Então, entende-se que é mais barato prevenir a doença a partir desse aparato médico que vai ser constituído, do que depois lidar com os custos da corrente de riquezas que deixaram de ser produzidas, ou mesmo do custo do tratamento, né, da população. Então, é muito interessante ver isso, né? Porque o Foucault, de fato, tentou mostrar historicamente o que seria esse processo que o Canguilhem mais ou menos anuncia do que seria a normalização, né? Então, de como a medicina ela vai se constituindo uma técnica para a constituição do que seria esse normal, né? E aí o Foucault vai mostrar depois como isso se dá em relação à sexualidade, enfim, a diversos outros campos onde a medicina vai alcançar o homem, né? Uhum. E uma última pergunta que eu queria te fazer, essa mais aberta, mas enfim, eu queria ouvir você falar sobre isso. Como leitor de Foucault também, e de Canguilhem, claro. Bom, o Foucault fala de algumas epidemias que ocorreram na Europa, por exemplo, a epidemia de lepra, a epidemia de peste, a epidemia de varíola, e ele tira consequências diferentes de cada uma dessas três, né? Tem alguns textos sobre isso, Segurança, Território e População, por exemplo, né? O curso um pouco depois desse que você mencionou, ele fala que a epidemia de lepra estava mais relacionada a um poder jurídico penal, a epidemia de peste já estaria mais próxima do que depois vai ser o poder disciplinar, e a de varíola é uma inovação, né, na tecnologia de controle das populações, que é quando surge para ele, né, ou surge não, mas enfim, quando se consolida o biopoder, a biopolítica, com a ideia da inoculação da própria varíola em quantidades menos nocivas, para que o organismo crie os anticorpos para lutar contra a doença, que é muito diferente do isolamento social. E agora a gente está vivendo um outro acontecimento, né, epidêmico no mundo, né? E aí está surgindo outras formas de controle, até com essa questão da tecnologia do celular, 5G, o modelo chinês de controle que tem se mostrado mais eficaz, a despeito de ser mais cerceador ainda das liberdades individuais. Como é que você vê esse contexto? Eu sei que ainda está cedo para falar, mas
que você teria a dizer? Como é que você está pensando isso hoje em dia? Essa é a desvantagem que a gente tem em relação aos artistas, né? A gente tem que esperar um pouco para poder avaliar melhor essas questões, né? Essas transformações que estão acontecendo. Mas, sem dúvida, assim, os historiadores, eles já há muito tempo, né? Os historiadores vêm produzindo de forma consistente sobre os efeitos das epidemias sobre a sociedade, né? Em diferentes sociedades e ao longo do tempo, né? Essa preocupação, na verdade, é ela que caracteriza a moderna historiografia da medicina, que começa justamente com a Hist-Gerist, né? A tentativa de entender as relações entre as epidemias e a sociedade. Então, realmente é difícil agora fazer uma análise das transformações que isso vai trazer, por exemplo, para a política de controle da população, mas eu tenho pensado bastante nisso que eu acabei de falar, inclusive sobre a questão da normalização, né, e de como se constituiu esse cálculo do custo da prevenção versus o custo da doença como parte de um cálculo para garantir a majoração da força de trabalho, né, e eu fico pensando, vendo as decisões do governo aqui no Brasil, é, enfim, de aceitar, né, a perda de vidas como sendo uma extensão desse tipo de raciocínio, sabe? Como a gente tem mão de obra demais, não é preciso garantir a vida dessa mão de obra. Me parece um aprofundamento radical e típico desse grupo que está no poder agora, né? Quer dizer, a vida não é tão importante assim. Né? A vida não é tão importante assim porque a gente tem vida enquanto força produtiva em excesso. Né? Então, eles não se importam, por exemplo, que os velhos morram porque os velhos não são mais força produtiva. Né? E isso me lembra muito de um debate que justamente apareceu nos anos 60 e tem a ver com o Canguilhem, no sentido de que há uma tentativa de revitalização do vitalismo. Né? O Canguilhem ele tentava fazer isso, né? Mostrar, olha, o fato de que nós somos seres vivos não nos diminui enquanto seres racionais de forma nenhuma, né? Isso não nos conduz a uma animalização. E havia um debate nessa época, que depois aparece também na obra do Lévi-Strauss, que é uma tentativa justamente de defender que as pessoas sejam pensadas naquilo que elas têm de universalmente comum, que é justamente a sua condição de ser vivo. Né? Então, o importante seria garantir, sobretudo, esse fato, né? Garantir a vida. Né? E todo o resto a gente vê depois. Né? Então, essa seria uma das grandes lições, eu acho, da obra do Canguilhem. Né? Uma pena que ela não está sendo ouvida aqui, pelo menos. Vamos esperar e torcer para que isso se reverta, né? Que a gente vai ter algumas lições políticas aí para enfrentar, mas... A situação da gente enfim, é de resistência, de luta, né? A gente está na universidade, a universidade está sob ataque constantemente. Esse ano começou com uma sequência de ataques e a gente tem que resistir. Né? Uhum. E também eu acho que, complementando o que você diz, não são só ataques externos, né? Também há muita disputa interna que acaba enfraquecendo a potência, né, da produção acadêmica, inclusive uma disputa entre os das ditas ciências duras e das ditas ciências humanas, né? Também se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso. A gente, 2 anos atrás, no final de 2018, a gente organizou aqui na UFG a 6ª edição de um colóquio de História e Filosofia das Ciências, e que naquele ano foi dedicado às ciências humanas. Né? E a gente fez isso como justamente uma tentativa de, olha, a discussão no campo das ciências naturais em termos de história e de epistemologia está bastante avançada. Né? A gente precisa fazer dialogar as ciências humanas. E a epistemologia histórica trouxe uma série de ferramentas que permite colocar os diversos campos científicos em diálogo, né, sem desconsiderar a especificidade de cada um desses campos. Então, noções que a Lorraine Daston trouxe, como, por exemplo, a de economia moral das ciências, ou de virtudes epistêmicas, né, que são virtudes geralmente compartilhadas entre as diferentes ciências, como, por exemplo, a virtude como objetividade, né, que é compartilhada entre historiadores, mas entre físicos também. Então, enfim, quer dizer, a epistemologia histórica trouxe ferramentas que nos permitem fazer esse diálogo.
né, entre as ciências médicas, as ciências da saúde, as ciências biológicas, naturais e as ciências humanas. E que nesse momento, de fato, a gente vê uma importância cada vez maior desse debate, né. Eu falei agora há pouco da área da saúde coletiva, né, que se constituiu a partir dessa, também a partir de uma leitura da obra do Canguilhem e do Foucault aqui no Brasil. Eu acho uma área muito interessante da saúde, porque um dos seus elementos constituintes é justamente o que eles chamam de ciências sociais e humanas em saúde, né? Então, as ciências sociais e humanas, há muito tempo, elas são uma parte constituinte do pensamento médico, né? Elas são um elemento de transformação do pensamento médico, né? E hoje a gente tem visto as contribuições, né? As contribuições, seja em termos de debate sobre ética, em termos de debate sobre constitucionalidade, mas também sobre os efeitos da pandemia, os efeitos do isolamento, na definição de estratégias públicas, né, seja a longo prazo, ou seja a partir de modelos históricos. Enfim, esse debate entre as diferentes ciências hoje, ela, assim como sempre, na verdade, né, ela me parece fundamental, né, para a gente continuar nessa defesa da universidade, seguindo a defesa da universidade. Tá certo, Thiago, foi um prazer muito grande falar com você, aí ouvir você falando sobre o Canguilhem, sobre medicina, sobre saúde pública coletiva, sobre a universidade, epistemologia histórica. Espero que continue, que dê certo aí esse colóquio, né, as publicações também. Se você quiser dizer mais alguma última coisa para a gente encerrar. Eu quero agradecer novamente pelo convite, pela oportunidade de falar aqui sobre o meu trabalho, falar sobre a epistemologia histórica, e dizer que estou à disposição, tá? Precisando. E parabéns pela iniciativa novamente, Caio. Beleza. Obrigado, agradeço. Foi uma alegria revê-lo também. E é isso aí, a gente vai se falando. Vocês que assistiram até aqui também agradeço. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.